Podem abrir, queridos, as nossas Bíblias, continuando a exposição de Hebreus capítulo 6, versos de 4 a 8. Hebreus capítulo 6, versos de 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão se crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Que a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis os santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nós vamos hoje ficar com os versos de 4 a 8, mas eu quis ler os versos de 9 a 12, não continuando, mas parando aqui nessa leitura, para nós percebermos que, apesar de vamos tratar esse trecho de uma forma assim, um pouco isolada, nós percebemos que é o mesmo assunto que ele está tratando, é continuação do que ele vem falando antes, da questão do progresso na fé, da questão do crescimento na fé, da questão de abandonar aquelas coisas que fazem parte da infância da fé e ir para a maturidade, se assim for da vontade de Deus. Se assim Deus permitir, mostrando claramente é a vontade de Deus, é o Senhor quem nos conduz a essa maturidade. É o que nós vamos ver nesses versos de 9 a 10, mostrando essa ligação, essa continuidade daquilo que ele estava falando anteriormente, com relação à imaturidade e à maturidade na fé. Uma coisa que nós precisamos entender, e até o Luan estava falando comigo ali antes do pastor, um texto difícil. Às vezes o texto é difícil, e a gente tem que reconhecer que há muitas coisas, há muita gente que interpreta esse texto de forma equivocada, e por causa disso a gente tem essa percepção de dificuldade. Eu acho que existem textos mais difíceis que esse aqui. Mas muitas vezes o texto se torna difícil para nós, não é pela complexidade dele, aí a gente acha que é o caso, mas é pela maneira como nós vemos as coisas, que é diferente da maneira da Escritura. Eu acho que o problema de interpretação aqui, nesse trecho, é a maneira errada como nós vemos algumas coisas que estão escritas aqui, que não são compatíveis com a palavra de Deus, e aí isso se torna um texto difícil para alguns ou para nós, porque às vezes a nossa mente está encharcada de coisas ou de determinadas definições ou entendimentos que não são compatíveis com aquilo que a palavra de Deus dá. E aí entra o choque, aí entra a dificuldade de nós entendermos com precisão, uma primeira leitura, aquilo que o texto está dizendo. E é isso que nós vamos ver, nós vamos perceber aí no decorrer da exposição. Como nós vimos anteriormente, em especial nos capítulos 3 e 4, o autor de Hebreus está falando sobre o pecado da incredulidade, e a ideia continua aqui, esse tema vai continuar aqui, que resulta em apostasia. E nesses versos ele vai desenvolver mais detalhadamente esse aspecto da incredulidade que resulta em apostasia. Ao longo da epístola, nós percebemos que o escritor
ele admoesta constantemente os seus leitores a aceitarem a palavra de Deus pela fé e não caírem em pecado e incredulidade, que vai resultar no juízo de Deus sobre eles. Nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 2, versos 1 a 3, quando ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza de verdades ouvidas, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Lá no capítulo 3, verso 12 e 14, nós vemos isso novamente. A admoestação para que eles aceitem a palavra de Deus pela fé, ao cuidado, a eles tomarem cuidado, a não caírem no pecado da incredulidade que levaria ao juízo. Como diz aqui, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Verso 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós vamos perceber lá no capítulo 4, verso 1, 6 e 11, essa mesma admoestação. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso 6, visto, portanto, que resta entrar em alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles que anteriormente foram anunciados as boas novas. E no verso 11, esforcemos-nos, pois, por entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Então nós percebemos que o foco aqui no capítulo 6 é esse também. E o exemplo que nós temos, todo o tempo está sendo trazido aqui pelo escritor de Hebreus, é o exemplo do povo de Israel do deserto. Apesar de não citá-los aqui no capítulo 6, literalmente, nós vamos perceber que ele vai afirmar uma verdade que se refere também, em especial como exemplo, aos israelitas que morreram lá no deserto. Por causa do quê? Da incredulidade que levou à desobediência, redundando uma total apostasia. E essa situação também se aplicava àqueles crentes ali de Hebreus. É por isso que a palavra estava sendo trazida a eles ali. Eles tinham, havia possibilidade daqueles crentes ali abandonarem o Evangelho. E nós vimos isso no início da epístola. Eu devo explicar aí um dos motivos da escrita dessa epístola, que muitos judeus, por causa da perseguição e das facilidades que seriam abandonar o Evangelho e voltar para o judaísmo, estavam tendentes a fazer isso. E aí o autor faz uma advertência de um perigo real que estava ameaçando, que poderia ameaçar a igreja, e essa advertência tinha um propósito. E o propósito era para que eles ficassem em guarda contra esse pecado. E aí o verso 4 vai começar assim: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento. Para nós entendermos o que o escritor de Hebreus, ou qual o ponto específico, o que especificamente ele está falando, ou a quem ele está apontando, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, destacar aqui no texto, são as características das pessoas mencionadas aqui. Ele não cita nomes, mas ele caracteriza essas pessoas. Que pessoas? Que se fizeram impossíveis de serem renovados. E o que caracterizava essas pessoas? Elas são descritas como aquelas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. A Escritura está caracterizando essas pessoas, a queda dessas pessoas, nesses aspectos
que ele aborda aqui em relação ao pecado da apostasia. Esse seria o nome específico do pecado deles. E é interessante perceber o que Calvino vai falar, o paralelo que ele vai fazer entre a queda citada, tá? E a graça de Deus que foi oferecida, a iluminação, o provado dom celestial, tornar-se participante do Espírito. Ele vai fazer um paralelo aqui, para que a gente possa entender, eu quero reproduzir isso mais claramente, o que o autor sagrado está nos dizendo. Calvino vai dizer que a pessoa que apostata é alguém, prestem bastante atenção, renuncia à palavra de Deus, extingue a sua luz, que se nega a provar o dom celestial e que desiste de participar do Espírito. Calvino vai dizer, na verdade, o que o texto está dizendo, que essas pessoas renunciaram, extinguiram a luz que tinham nelas, negaram, depois que provam o dom celestial, e desistem de participar do Espírito. E aí ele vai dizer que esse comportamento significa uma completa, uma total renúncia de Deus. E assim a gente pode entender por que esses homens são excluídos da esperança ou do poder ou do perdão de Deus. Ele está se referindo aos apóstolos que se fazem estranhos ao Evangelho, o qual anteriormente eles abraçaram. Eles se fazem estranhos ao Evangelho e se fazem estranhos à graça de Deus, a qual previamente abraçaram, que anteriormente abraçaram. E daí, João Calvino vai concluir em seu comentário, dizendo as seguintes palavras, eu gostaria de reproduzi-las. Tal coisa não acontece a qualquer um, exceto aquele que peca contra o Espírito Santo. E a gente está vendo aqui que seria esse pecado do Espírito Santo, resistir a ele. A incredulidade é o pecado contra o Espírito Santo. Os apóstolos são aqueles que se fizeram estranhos ao Evangelho. Desculpa, voltar à minha leitura aqui de Calvino. Tal coisa não acontece a qualquer um, exceto aquele que peca contra o Espírito Santo, aquele que viola a segunda tábua da lei, ou que por ignorância transgride a primeira, não é culpado dessa rebelião. E certamente Deus jamais exclui ou priva alguém de sua graça, exceto aquele que se torna totalmente réprobo. Para tal pessoa, nada é deixado. E nós vamos perceber que Calvino fala desse jeito com relação às tábuas da lei, pois anteriormente, no seu comentário, ele diz que o apóstata não é aquele que tem ofendido a Deus com uma queda, ele classifica isso como queda particular. Ou seja, alguém que tenha furtado, cometido adultério, perjúrio, qualquer outro pecado. Apesar que todos esses pecados que ocorrem com os crentes, de certa forma, esses crentes estão caindo, no seu status de cristão, quando pecam. Mas a questão envolvida aí não diz respeito a uma queda particular, mas uma queda geral, como o próprio João Calvino classifica. É uma completa apostasia do Evangelho. Não é algo isolado pelo qual o pecador ofende a Deus. Mas o apóstata é aquele que renuncia completamente, rejeita completamente a graça de Deus. Um outro comentarista do Novo Testamento, aqui do livro de Hebreus, Stuart Olyott, ele vai dizer que para nós entendermos melhor essa passagem, ou seja, para nós entendermos quem são, ou como se comportam, ou em que situação eles se encontram, para nós entendermos melhor esses apóstatas, nós temos que ter em mente a parábola do semeador. Stuart Olyott vai dizer assim: a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia.
E aí nós entendemos essa passagem a partir do que Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20 fala. Eu gostaria de ler para os irmãos. Marcos, capítulo 4. E aí nós vamos ver traçado nessa parábola do semeador o que o livro de Hebreus está dizendo aqui. Marcos, capítulo 4, versos de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar a beira do mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim eles ensinavam muitas coisas por parábolas, decorrendo do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves a comer. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entenderam essa parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Stuart Elliott, ele vai dizer que essa parábola aqui é uma parábola principal, básica, fundamental, para nós entendermos todas as outras parábolas e todas as outras coisas na Escritura. Verso 14. O semeador que semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, eles, chegando à angústia, à perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Uma coisa interessante nesse texto, que vai nos ajudar na compreensão do texto de Hebreus, é que há uma gradação ali com relação à semente que é lançada. Percebam que, em primeiro lugar, a semente é lançada no solo, então ela não entra dentro da terra. E aí o que vem? As aves vêm e comem. Ela não se aprofunda. A segunda, ela cai em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Aí parece que a semente entrou na terra. Só que ela não lança suas raízes. A terra era pouca e ela nasce antes do tempo, porque a terra não era profunda. E aí o que acontece? O sol vem, porque não tem raiz profunda, ela morre. Agora, no terceiro aspecto, ou seja, cair entre os espinhos, ela entra na terra. Os espinhos crescem juntamente com a árvore, e na hora em que ela vai frutificar, percebam que aqueles não deu fruto. Para que uma semente dê fruto, ela precisa ser lançada na terra, ela precisa germinar, ela precisa crescer. E o seu último estágio é o quê? É a frutificação. E aí o que acontece? Os espinhos fazem com que os seus frutos
sejam sufocadas e ela não produz aquilo que ela deveria produzir. E o último estágio é aquele estágio final, ou seja, a semente é lançada na terra, ela cai na terra, ela lança raiz, ela cresce e ela dá fruto. Percebam que há uma gradação aí. E é nessa gradação, eu não quero me adiantar, mas é nessa gradação que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque primeiramente, como nós vimos, a palavra é semeada, mas não chega ao solo. É lançada na superfície, como nós falamos. E esses são os que ouvem a palavra, mas a palavra é tirada. Ela nem chega ao coração. Em seguida, nós temos o solo rochoso, que vai se caracterizar por aqueles que ouvem o Evangelho e no início da vida cristã abandonam o que ouviram inicialmente. Se nós compararmos a terra ao coração do homem, parece que ela entrou, mas ela não se aprofundou. Por quê? Porque o solo era ruim, impróprio para germinar a serpente. Esses não conseguem suportar as angústias e as dificuldades da vida cristã comum. Tá? Comum. A outra que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, logo nasceu, o bicho não se aprofunda. Saiu, porém, o sol e a queimou. Tá? No verso 17, nós temos um paralelo desse solo rochoso. Eles recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. No início da vida cristã, eles abandonam por causa das dificuldades comuns da vida cristã. O que acontece? A semente nasce e morre rapidamente. Ela é de pouca duração. Esses são aqueles que se escandalizam com as dificuldades da vida cristã e abandonam o Evangelho que foi inicialmente semeado. Agora, percebam no terceiro estágio. Nesse terceiro estágio, ou seja, no solo entre espinhos, que cresce entre espinhos, percebam como nessa etapa a semente já está mais avançada. A semente chega quase a frutificar. Se nós formos refazer esse estágio, então, ele é lançado na terra, nem penetra a terra. O outro penetra a terra, mas não se aprofunda. Parece que o outro tem uma profundidade maior. Mas no momento de produzir frutos, os espinhos, como ele diz aqui, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, concorrem juntamente com esse crescimento. E aí sufoca uma palavra e ela fica infrutífera. Mas uma semente é lançada e ela se aprofunda na terra e cresce e dá frutos. Percebam essa gradação. Essa gradação vai nos explicar a situação daqueles que apostatam da fé. Esses que foram iluminados, provaram o dom celestial, são chamados de participantes do Espírito, provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Stuart Olyott, nesse estágio, vai dizer que as pessoas acolhem a palavra de Deus e ela tem sobre eles um efeito duradouro. Entretanto, os espinhos crescem juntamente com a palavra que foi plantada e quando chega o momento de dar fruto, isso não acontece. Percebam que nos outros casos, a semente não alcança a maturidade. Em solo de espinhos, a semente cresce ao ponto de chegar numa fase de frutificar. Mas não frutifica. E o Stuart Olyott, escrevendo esse processo, ele vai dizer assim: ela germina, o broto cresce forte para o alto, e parece que vai tudo bem, mas ao mesmo tempo, outra coisa também cresce.
finalmente essa outra coisa fica mais forte e sufoca a vida da planta que estava emergindo. No momento em que estava prestes a dar frutos, a planta murcha. O que parecia tão promissor fica nulo. Os cuidados do mundo, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas estrangulam a palavra, que se torna infrutífera. E aí ele cita Marcos capítulo 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, componendo o crescimento dessa semente, sufocam a semente, tornando ela infrutífera, consequentemente, a morte. Esses aqui, caracterizados como o solo entre os espinhos, também o solo rochoso, poderiam ser considerados como os apóstolos. Se nós olharmos no texto de Marcos, nós vamos perceber que no último estágio, a semente completa todo o ciclo de vida. Por quê? Porque chega a produzir frutos. E essa é a finalidade da semeadura, não é isso? Quando o agricultor ele semeia ou planta semente, a perspectiva é que ela o quê? Dê frutos. E quando ela não dá fruto, o que acontece? Ele corta e lança no fogo. A finalidade da semeadura é a colheita. Marcos capítulo 4, 8, verso 20, eles estão aí nesse paralelo. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, vingou, cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o objetivo da semente ser lançada. A semente é lançada para quê? Para dar fruto. Essa é a finalidade da semeadura. Porque o próprio Cristo já tinha dito isso. João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Calvino vai afirmar que os termos usados aqui, esses termos usados aqui em Hebreus, vão denotar o conhecimento do Evangelho, o relacionamento do crente a partir, ou da pessoa a partir do contato com a palavra de Deus, com os frutos que ela pode produzir e produz no coração do homem. Donald Guthrie, um outro comentarista, e esse é um comentário de bolinha, alguns conhecem, ele entende que os três últimos termos usados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, visam tornar claro o primeiro, que significa foram iluminados. Calvino tem essa ideia também. Que todos os outros estão relacionados a esse primeiro, a iluminação. Esses homens foram iluminados e por causa disso provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. E eu gostaria de pontuar cada um desses aspectos para nós entendermos o que isso significa a partir do que nós lemos em Marcos capítulo 4. A palavra iluminados significa conhecimento do Evangelho. E daí, Calvino vai dizer, daí segue-se que os homens são cegos, até que Cristo brilhe sobre eles. Os homens precisam ser iluminados. E quando nós usamos essa expressão no nosso dia a dia, até mesmo quando nós oramos, oração por iluminação, nós estamos pedindo que o Senhor abra a nossa mente e nos revele, ou seja, revele já está revelado, mas entendam, né? Os mistérios que estão ocultos aos olhos dos homens, pois os homens não têm a mente de Cristo.
E por mais que nós tenhamos a mente de Cristo, nós precisamos ser iluminados nesse conhecimento, para olharmos e entendermos aquilo que a palavra de Deus fala no nosso coração. Mas o próprio contexto de Hebreus vai dar essa ideia de iluminação como conhecimento de Cristo. Se nós abrirmos aí Hebreus capítulo 10, verso 32, nós vamos ver nesse capítulo que no verso 32 ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminado, sustentastes grande luta e sofrimento. E nós vamos perceber que lá no verso 26, no mesmo contexto, ou seja, esses versos eles estão relacionados. Ele vai dizer assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, a expressão que ele usa lá no verso 32, iluminados, está relacionada ao conhecimento da verdade. E essa é a ideia de todo o Novo Testamento, quando usa essa palavra iluminar. É interessante que essa palavra iluminar é foz. Foz é luz. E a palavra usada iluminar é fotizo. É interessante que a palavra, só um tipo de curiosidade, fósforo, é fósforos. Esse sufixo aí dá a ideia de carregar. Aquele que carrega foz, a luz. Foz é luz. É a mesma expressão que nós temos aqui em Hebreus. Abra o João capítulo 1, verso 8 e 9. Ele diz assim: ele não era a luz, foz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao homem ilumina todo homem. A iluminação é dar entendimento ao homem das verdades da Escritura. Se Deus não iluminar, se Cristo não iluminar, se o Espírito Santo não iluminar o nosso entendimento, nós vamos passar pela Escritura desapercebidos, sem entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Efésios capítulo 1, verso 18, olha o que ele diz: iluminados os vossos olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. E a mesma palavra que Hebreus está usando ali, de iluminados. É a mesma palavra. Ou seja, a ideia de iluminação, aqui no Novo Testamento, ela está relacionada à mensagem de Deus ao homem, ao entendimento, à revelação, à proclamação da palavra de Deus. E o próprio Cristo declara ser essa luz. Lá em João capítulo 8, verso 12, ele diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós vemos isso também em João, dando testemunho de Cristo. Lá no capítulo 1 do Evangelho, nos versos 9 e 12, diz assim: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa ideia é uma ideia muito clara no Novo Testamento, de iluminação, em que o homem agora ele passa a enxergar, a ver as verdades do Evangelho, porque os seus olhos foram iluminados. E Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que a luz do Evangelho, para que a iluminação do Evangelho da glória de Cristo não se manifeste. Sempre que a luz de Cristo, a gente vê isso, tem brilhado nas mentes individuais, há uma compreensão da glória de Cristo. Sempre que a luz de Cristo brilha nas mentes dos homens, há alguma compreensão da glória de Cristo. O grande problema, às vezes, nós não entendemos que as mentes dos homens que estão sendo conduzidos
para as trevas não são iluminadas. Elas são iluminadas. Porque quando eles se deparam com o juízo de Deus, eles tomam consciência desse juízo. E isso está relacionado à iluminação de Deus na vida do homem ímpio. Olha o que Marcos capítulo 12, verso 34 vai dizer. As autoridades, mais uma vez, querem colocar Jesus em xeque. E nessa situação, aquele homem, intérprete da lei, ele responde corretamente. Nós citamos esse texto de manhã. Olha o que Jesus diz. Verso 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou: não estáis longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar. O grande problema, às vezes, é que nós não entendemos que um falso crente pode ter a sua mente iluminada pelo Evangelho. Calvino vai dizer que ele tem laivos dessa luz. Eu diria que isso seria a graça comum. Mas ele não só caracteriza esses como aqueles que foram iluminados. E aí nós precisamos olhar, colocar os nossos olhos em Marcos, capítulo 4. O solo rochoso e o solo espinhoso. Aí ele diz assim: provaram o dom celestial. É interessante a expressão que ele usa. A expressão que ele usa é gastronômica. Porque literalmente seria saborear, geomai. Saborear. Experimentar. Essa é a ideia. E o verbo ele está falando de um desfrute que é real e consciente das bênçãos aprendidas no caráter verdadeiro, em seu verdadeiro aspecto. Saibam que Stimacher, comentando o Novo Testamento, ele vai dar um exemplo para essa expressão de alguém que frequentou os cultos da igreja, esses que provaram, que saborearam, que experimentaram o dom celestial. Olha um exemplo interessante que Saibam que Stimacher dá. Lembrando todo o tempo de Marcos, capítulo 4. Ele vai dar exemplo de uma pessoa que frequentou os cultos da igreja, fez sua pública profissão de fé, participou ativamente da vida ativa da igreja, experimentou o partir do pão, tomou o cálice da salvação que lhe foi oferecido na ceia do Senhor. Essa pessoa experimentou tudo isso. Então ele experimentou o dom celestial. O dom celestial aqui, ele é identificado com Cristo. A palavra é identificada com Cristo. E todos os meios de graça, tudo que nós recebemos, vem por meio dele. Jesus se identifica dessa forma como o dom de Deus. Lá em João capítulo 4, verso 10, com a mulher samaritana, ele diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Pedro vai designar que o Espírito Santo é o dom de Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 38, quando ele diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Atos capítulo 8 também vai afirmar isso. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, Simão mago, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus, o Espírito Santo. Porque eles impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo e ele: eu quero isso para mim. Quanto eu tenho que pagar? Percebam que Pedro reconhece que é o Espírito Santo, ser o Espírito Santo o dom de Deus. Cristo diz que ele também é o dom de Deus. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, em suas cartas, lá em Romanos capítulo 5, 15 e 17,
Ele associa o dom da graça e o dom da justiça com Cristo em suas epístolas. Quando ele diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Verso 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, então muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Paulo atribui, ou seja, qualifica, aponta, associa o dom da graça e o dom da justiça a Cristo. E por que razão o escritor de Hebreus diz que eles saborearam, que eles degustaram? Essa é a tradução literal. Eles experimentaram essas coisas. Por quê? Porque o Senhor age no meio do seu povo. Nós não damos o valor devido aos meios de graça que o Senhor oferece na sua igreja. Olhamos para o Velho Testamento e vemos aquelas coisas portentosas e achamos que aquelas coisas são maiores do que hoje. Não. O que nós estamos vivendo aqui é muito maior do que aqueles irmãos viveram no deserto. Às vezes nós atribuímos essas manifestações especiais e tal, aquela coisa toda, como poder de Deus, e que é. Mas o Senhor está agindo com o seu poder da mesma forma hoje. Não mais por meio de sombras, mas agora por aquilo que é real. Por que ele usa essa expressão? Provar o dom celestial. Porque as pessoas que participam do que nós estamos participando aqui, elas estão provando esse dom. Da mesma forma que os que morreram no deserto participaram também de toda essa bênção no meio do povo de Deus, eles foram iluminados. Lembrem que o exemplo é o exemplo de Israel. Eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, eles se tornaram participantes do Espírito, eles provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, o que aconteceu com eles? Eles caíram. E o que o Senhor disse? Que nenhum deles entraria na terra prometida. Eles caíram. E era isso que não foram restaurados. Eles não entraram na terra prometida. Era isso que estava ali, o autor de Hebreus, mostrando para aquela igreja. Mas ele diz ainda que se tornaram participantes do Espírito. Ele denomina esses de participantes. E por quê? Porque é o Espírito Santo que o distribui segundo a sua boa vontade, a luz e o entendimento que são necessários. Schumacher vai dizer que participar do Espírito Santo implica em ter comunhão com os crentes. Por quê? Porque o Espírito Santo se manifesta em vários dons espirituais dados aos membros da igreja. Como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11. Quando diz assim: a manifestação do Espírito concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a variedade de língua, a outra, capacidade de interpretá-la, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuídas como lhe apraz, a cada um individualmente. E os dons ainda nos são dados, não esses. Alguns aqui que são sobrenaturais estavam atrelados ao estabelecimento da palavra de Deus, mas o Espírito Santo continua operando no meio da igreja através dos dons. Tanto que ele vai falar que nós devemos exortar uns aos outros. O próprio livro de Provérbios vai dizer aqui na multidão de conselheiros. Que conselheiro do mundo? Se acha sabedoria da igreja. A palavra que está sendo pregada e trazida
pelo pastor da igreja, é a palavra de Cristo. Eles estão se tornando, eles estão participando dessas coisas. A direção e a instrução que é dada pelos presbíteros da igreja, guiando o povo de Deus, isso é participar do Espírito Santo. Quando nós estamos no meio do povo de Deus, comungando as coisas concernentes ao Evangelho, estamos participando do Espírito Santo. E é interessante, mais uma parábola, para nós entendermos essa questão, essa complexidade. Lá em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, abram aí, que é a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo, como queira. Olha o que diz o texto. Outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, Mateus 13, 24 a 30, que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos seus filhos: ajuntai primeiro o joio, e atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Eu não sou agricultor. Se você botar uma banana e um trigo na minha frente, eu vou dizer que é a mesma coisa. Mas quem conhece, sabe que o trigo e o joio são muito parecidos quando eles estão crescendo. Só quando eles atingem a maturidade, ou seja, no momento da ceifa, da colheita, é que se diferencia claramente o trigo do joio. Ele diz que eles vão crescer juntos, eles estão sendo alimentados pela mesma terra. Provaram o dom celestial, foram iluminados, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Ou seja, eles estão participando ativamente. E num primeiro olhar você não sabe quem é quem, você não conhece. Só no momento em que eles começam a frutificar. E aqui o texto está dizendo que no momento que eles forem enceifados, e aí ceifa aí está se referindo ao final dos tempos, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Percebam que eles crescem juntos. E veja que a comparação feita lá no final de Hebreus, ou seja, no final desse trecho, nos versos 7 e 8, falam de uma mesma realidade. A mesma coisa, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Percebam que a chuva está regando essas duas terras. Uma produz, mas a outra não. E aí ele intensifica dizendo assim: provaram a boa palavra de Deus. É interessante que no comentário de Calvino, quando ele vem explicando sobre isso, ele fala desses aspectos como se estivesse falando para crentes. Em momento algum, é lógico, né? Assim, no decorrer da sua exposição, você não vê ele fazendo essa explicação que eu estou fazendo aqui. E ao final da leitura, dessa leitura, você pensa assim: caramba, como isso é sério. Como isso é sério. Porque ele está falando do alimento que Deus provê aos seus filhos. E esses estão participando desse alimento
e desprezam Ele completamente. Rejeitam completamente. É só nós nos lembrarmos como Calvino caracteriza esses apóstolos. Eles rejeitam a luz do Evangelho. Eles rejeitam o dom celestial. Eles rejeitam a participação do Espírito Santo, a palavra e os poderes do mundo vindouro. É sério. É muito sério. E, infelizmente, a igreja não vê essas coisas com tanta seriedade e como realmente essas coisas são. Por isso eles são condenados, porque estão pisando as coisas de Deus. Por isso eles são rejeitados. Por isso Deus rejeita, não concede arrependimento para eles. Porque eles estão sendo alimentados e estão dizendo, o povo de Deus disse, esse pão é vil. E aquele pão representava Cristo. No verso 5 ele diz assim, continuando, provaram a boa palavra de Deus. Calvino vai dizer que eles degustaram a boa palavra de Deus. E a ideia, como nós falamos, é experimentar, tiveram contato com as verdades que consolam e edificam a nossa alma. Stimacher vai dizer que quando Deus fala, o homem recebe um bom presente. Calvino vai dizer que essa degustação significa que a benevolência divina não nos é revelada de uma forma qualquer, mas ela nos é revelada de uma forma tal que a mesma traz aprazimento, deleite, prazer. É por isso que ele usa essa palavra, provar uma boa palavra de Deus. Por isso ele utiliza esse vocábulo, provar, para indicar o prazer em receber esse dom. E esse prazer consiste em ouvir as Escrituras proclamadas, em obter alimento espiritual por meio da palavra de Deus. E aí a gente lembra da parábola do semeador, da parábola do joio, deixar e crescer juntos. Eles estão recebendo a palavra de Deus. Eles estão participando e por outro lado estão desprezando essas coisas. Mas ele agrava essa situação quando diz os poderes do mundo vindouro. E a gente entende que isso seria a continuação de provar a boa palavra de Deus, que é experimentar os poderes do mundo vindouro. E essa palavra poderes pode estar associada também ao que ele cita lá em Hebreus capítulo 2, verso 4. Sinais, prodígios e vários milagres que acompanhavam a palavra de Deus para testificá-la, para mostrar que aquela palavra vinha do Senhor. E essas coisas se referem ao que? Ao mundo vindouro, mas que são evidentes já na nossa era. Quando o Senhor Jesus disse que daria vida abundante, Ele disse também que nós já temos a vida eterna. Nós já gozamos desses poderes do mundo vindouro aqui nesse mundo. Apesar do escritor de Hebreus não dizer especificamente o que são esses poderes, mas nós entendemos que é tudo aquilo que serve para o avanço da igreja por todo o mundo, para o avanço da vida espiritual do crente, para o crescimento. E o autor aqui ele está descrevendo várias experiências de pessoas que tiveram essas experiências, mas ele é vago, ele não cita quais são esses fenômenos, ele não esclarece quem os experimenta. E aí nós olhamos isso e vemos como é grave esse pecado de apostasia. E por que não há retorno para aqueles que verdadeiramente apostataram da fé? Por que verdadeiramente apostataram? A Alexandre até estava perguntando ali para mim. Porque nesses não há arrependimento, não há retorno, não há desejo
somente os eleitos, aqueles que foram verdadeiramente regenerados, são aqueles que foram selados em seus corações pelo Espírito Santo. Esse jamais apostata da fé definitivamente. Não há como. João Calvino, no seu comentário, não tem dificuldade em entender que Deus toca os réprobos, os ímpios, com o sabor da sua graça, como nós vimos aqui, ilumina as suas mentes com algumas, e ele usa essas expressões, chispas, que são reflexos de luz, afeta esses homens com algum senso de sua bondade, ou em alguma medida grava a sua palavra no coração desses homens. Porque de outro modo, onde estaria aquela fé demonstrada em Marcos capítulo 17 e 18? Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, e ele diz que esses recebem a palavra com alegria. Outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem, mas os cuidados do mundo, da riqueza, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem sufocando a palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, eles crescem ao ponto de chegar quase no último estágio, que era a finalidade da sua semeadura, produzir frutos. É essa fé, ou suposta fé, que João Calvino vai dizer, que é os réprobos ali, suas mentes sendo alimentadas com reflexos da luz do Evangelho, tendo algum senso da benevolência divina, e em alguma medida tendo a palavra de Deus gravadas no seu coração. Mas no réprobo, esse certo conhecimento mais tarde desaparece. Seja porque eles tendem as suas raízes com pouca profundidade, ou porque ao crescer é sufocado e murcho. E aí ele vai dizer, e caíram. Sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a ignomínia. E nós poderíamos parar por aqui hoje com uma pergunta. Essa é uma pergunta que às vezes nós fazemos, né? Como eles caíram depois de experimentarem todas essas coisas? Como pode cair de tal forma que o arrependimento lhes é negado da parte de Deus como juízo sobre eles? Por quê? Porque eles estão pisando as coisas do reino de Deus, eles estão pisando a Cristo, eles estão pisando o Evangelho que está lhes sendo oferecido. É como você oferecer uma comida a um mendigo, uma pessoa completamente desprovida de nada, você lhe apresentar ali o frango que eu fiz ontem em casa, uma delícia, e ele pegar o prato e dar um tapa e dizer, isso é nojento. Um homem que não se alimenta de restos. E o referencial que nós temos, aqueles irmãos tinham, era o próprio povo de Israel no deserto. E da mesma forma como aconteceu com eles, poderia acontecer com esses irmãos hebreus. Porque alguns queriam abandonar o Evangelho e voltar ao judaísmo. E o aviso que o autor dá a esses irmãos era por causa da possibilidade da apostasia acontecer.
palavra de Deus diz que aqueles que são salvos para sempre. E há a possibilidade de um crente aparentemente apostatar. Aparentemente. Por quê? Porque é impossível, da mesma forma que é impossível ao ímpio, que provou todas essas coisas, ser renovado para arrependimento. É impossível para um crente apostatar. Porque a nossa salvação não está em Cristo, não está em nós, mas está em Cristo Jesus. Mas nós somos chamados a prestar atenção nessas coisas. E a não cairmos nessas mesmas coisas que os judeus, que os crentes do Velho Testamento caíram. A possibilidade da apostasia era uma realidade na vida daquela igreja, como é uma realidade hoje no nosso meio. Eu gostaria de terminar pelo meio. Nosso horário já está avançado e eu ainda teria muita coisa a dizer. Por isso quero deixar isso para continuar uma próxima pregação. Mas eu gostaria de perguntar a você: como se explica, depois de tudo que aqueles homens passaram no meio do deserto, todas as coisas que aqueles homens experimentaram, como, depois de saborearem todas essas coisas, eles abandonaram, eles caírem? Que isso fique de alerta para nós, para que nós não sejamos tidos como aqueles, como crianças mimadas, que têm tudo à sua disposição e consideram essas coisas como lixo, como sem valor nenhum. Esses serão rejeitados, e não há, segundo a palavra de Deus, o dom do arrependimento, a graça. O Senhor não concede arrependimento para aqueles que foram alimentados, participaram do Espírito Santo e desprezaram completamente, se voltaram completamente contra essas coisas. E que o Senhor esteja trazendo ao nosso coração um ensinamento, um sentimento de gratidão muito grande, porque temos provado isso como igreja, não a igreja de PPA, simplesmente, mas como igreja nós temos provado essas coisas e precisamos dar o valor devido. O valor devido. Porque ao olharmos para o Velho Testamento, percebemos a ação portentosa de Deus. Às vezes nós somos tentados a pensar que aquilo lá é maior do que nós estamos vivendo aqui hoje. E na realidade é o contrário. Nós estamos na plenitude da Igreja de Cristo. E não mais na infância da fé. Da mesma forma que Deus agiu no passado, de forma poderosa, mostrando o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, e tem mostrado isso também nos dias de hoje, para nós, seus filhos. Nós só precisamos fazer como Elias falou com Geazi. Olha ao redor de Geazi e vê que os exércitos que estão a nosso favor são maiores que os exércitos dos nossos inimigos.
possamos pedir olhos para percebermos o que o Senhor tem feito na nossa vida, a forma como Ele tem nos abençoado, como temos sido iluminados, como temos participado do Espírito Santo, como temos provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há por aí. Vamos orar.